O INSS, afinal, vai quebrar? Essa é uma pergunta pertinente e muito séria que tem tirado o sono de muita gente, né? Essa questão da sobrevivência da previdência social no Brasil. Para vocês terem uma ideia, agora em janeiro de 25, o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, deu uma entrevista à revista Veja e só o título da matéria já assusta a gente. Eu estou com a entrevista aberta aqui, eu vou ler o trecho que ele fala da previdência dos militares, tá? E ele deixa claro que o problema não é só dos militares, mas toda a questão da previdência social. E olha só o título da matéria, tá aqui, ó. Abre aspas. O país pode parar. Alerta novo presidente do Tribunal de Contas sobre previdência. Ou seja, é uma questão séria, tá? É o presidente do Tribunal de Contas da União que trouxe essa informação. Eu vou ler aqui o trecho da entrevista, né, para você ter uma ideia da gravidade da situação, né, da Previdência dos militares e da Previdência do modo geral também. Tá aqui, ó. Tem uma pergunta aqui, né, que foi feita. E no caso dos militares? Ele respondeu, né, e ele vai deixar bem claro no final que não é só com os militares o problema, tá? Tá aqui, ó. Os números falam por si em termos de crescimento da dívida previdenciária. É bastante gritante. Arrecadaram-se 9 bilhões de reais em 2023 e gastaram 59 bilhões. O endividamento da previdência dos militares é em progressão geométrica. Meu papel aqui é dizer que, do jeito que está, a previdência será inviável em 5 anos. Se a gente não mudar, e não falo só dos militares, é essa parte aqui que deixa a gente preocupado, tá? Porque ele está falando aqui, ó, não é somente a questão da previdência dos militares, é da previdência como um todo. Tá aqui, ó. E não falo só dos militares. Talvez na próxima década não consigamos ter receita para pagar os aposentados do Brasil. Isso é extremamente alarmante, tá? Porque não é qualquer pessoa que está falando isso, tá? É o presidente do Tribunal de Contas da União. É uma matéria que saiu, melhor dizendo, na Veja, né? É uma entrevista que ele concedeu na Veja. Isso é bastante preocupante. E qual é a saída para isso aí, Thiago? A saída para isso seria, por exemplo, não depender totalmente da Previdência, né? Ir poupando e cada vez mais, né, ao longo dos seus anos de trabalho para ter um montante, né, e ter aquela renda extra, né, dos juros do montante que você conseguiu ajuntar, né, ou, dependendo do montante, né, conseguir viver integralmente da renda extra. Mas isso é muito complicado, né, e só dá para fazer isso, né, se você estiver poupando mês a mês, né, mesmo que você seja aposentado, né, porque a questão da educação financeira ela não é restrita a só quem está trabalhando. Você pode se aposentar e tirar um pouquinho ali todo mês. Eu sei que é um pouco complicado, né? Na verdade, é muito complicado por conta da alta dos preços, mas você pode se organizar financeiramente, né? Para poder entender os seus gastos e poupar nem que seja um pouco, né? Para poder juntar um montante, né? Para que se esse problema aqui que nós falamos na entrevista que deu o presidente do Tribunal de Contas vier à tona, né? Você estar preparado para isso, tá? Eu vou deixar um link aqui, ó, no final desse vídeo, melhor dizendo, na descrição desse vídeo, sobre um e-book que fala da organização financeira, tá? É muito interessante, eu mesmo li, tá? Esse e-book, né? É interessante, dá para você ter muitas informações, né? E poder aí tentar controlar os seus gastos, né? Ou gastar de uma forma que você vai conseguir pagar suas contas e também ter aí um colchão financeiro, tá? É isso aí, pessoal, que eu tenho para compartilhar com vocês. Tá? Muitíssimo obrigado pela audiência. Tá? Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações. E se você gostou do conteúdo, deixe um like, que me ajuda muito e eu te agradeço. Um abraço, fiquem com Deus, até mais.